Eu nunca fiz isso, mediar. Estou aqui só para dar oportunidade para que eles possam falar. Vou apresentar os dois. Micheline Torres, ela é bailarina, coreógrafa e performer, estudou artes cênicas na Unirio e filosofia na UFRJ, e desde 2000 desenvolve um trabalho próprio, situado entre a dança contemporânea e a performance e as artes visuais. Ela integra o coletivo internacional Sweet and Tender Collaboration, e a gente vai conversar com ela. E o Sidney Cruz, que é poeta, dramaturgo e produtor cultural, e responsável pela criação e curadoria do palco giratório desde seu nascimento até o ano de 2007. Atualmente assessor de cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. Eu acho que a gente vai abrir dando um tempo, assim, uns 20 minutos, então uns 20 minutos para cada um poder falar e depois a gente faz as perguntas. Tá? Vou começar esse tema de curadoria e crítica falando da área que eu tenho transitado nos últimos 10 anos, que é a dança contemporânea e a performance. Nos últimos 10 anos eu tenho feito trabalhos que vão ora para um lugar, ora para o outro, e eu vou partir dessas duas áreas que eu tenho transitado, mas que tem bastante diferenças entre si. Então eu vou dar uma caminhada pelas diferenças entre essas áreas em relação à curadoria e crítica, os trânsitos que eu tenho feito e algumas impressões. Vou começar falando um pouco de dança contemporânea. Se a gente pensa o contexto de crítica e dança contemporânea no Brasil, é um deserto. O que a gente tem atualmente em relação à crítica, vamos começar com a crítica de jornal, né? A gente tem do Globo, a gente tem a Silvia Soter, e no estado de São Paulo a gente tem a Helena Katz, que está lá desde 89, se não me engano. A gente, há uns 2 anos, perdeu o Roberto Pereira, que era um crítico muito importante do JB, que tinha um JB ainda impresso e tal, e algumas semanas atrás a gente perdeu o Marcelo Castilho, que é de BH e que escrevia, não sei qual era o veículo que eu escrevia, mas era uma pessoa importante em Minas Gerais. Então, se a gente pensa a crítica de dança dentro dos veículos impressos, é muito rarefeito, né? Mas a gente tem um veículo que nos últimos anos tem se tornado muito importante em relação à crítica, que é o site Dança, que é o maior site de dança da América Latina, e que tem produzido muito pensamento crítico online. Inclusive, nos últimos anos, ele tem tido um projeto que chama 7x7, que é uma iniciativa de uma artista de São Paulo, que ela convida pessoas para assistirem os festivais e escreverem sobre. E é também um pouco de uma estimulação para a escrita, não necessariamente pessoas ou jornalistas, tal. Por exemplo, eu posso escrever sobre um espetáculo que eu vi e tal, e é um pouco instigar a produção de pensamento, né? Então, dentro dessa área de crítica de dança, assim, eu vou dando um pouco uma pincelada e depois a gente vai entrando nas perguntas que acho que dá para desenvolver mais com uma profundidade maior, né? Então, em relação à crítica de dança, a gente tem realmente um cenário muito difícil, né? Muito difícil. E aí, se eu passo para a questão da curadoria, é engraçado porque aí já tem o trânsito entre a dança e as artes visuais, porque a gente não fala muito curadoria em dança contemporânea. A gente, inclusive, essa semana agora eu fiz uma apresentação aqui dentro da plataforma Carioca de Artes Cênicas. Foi uma plataforma feita para programadores nacionais e internacionais de verem os trabalhos. Eu estou falando isso porque normalmente em dança contemporânea a gente chama programador, e que tem sim uma ação diferente do curador nas artes visuais, né? Porque o curador nas artes visuais ele tem uma criação de um contexto, falando a grosso modo um pouco, né? Ele cria um contexto, se é uma exposição, uma instalação, tá? Ele pensa um contexto e convida artistas que possam trazer trabalhos para
dialogar com esse contexto, ou contradizer esse contexto e tal. E dentro da dança contemporânea, o papel do curador, ele tem uma linha de... Ele cria uma linha de pensamento, por exemplo, se a gente vê aqui no Brasil, a gente tem, se não me engano, é o maior festival de dança contemporânea do Brasil, que é o Panorama de Dança, que está acontecendo agora. E o Panorama está fazendo 20 anos. E se a gente for ver, por exemplo, o Panorama desse ano, ele não tem um tema, né? Não tem um tema. Ele faz recortes, ele se propõe um panorama da dança, mas, obviamente, muitas coisas ficam excluídas disso. Mas ele não tem um grande recorte, como se você pensa a Bienal do Mercosul desse ano, que é uma Bienal que tem um recorte definido, então a Bienal de São Paulo. Então, fazendo esse trânsito da dança contemporânea para as artes visuais, o papel do curador das artes visuais e do programador na dança contemporânea, eles têm uma diferença aí de produção de pensamento, né? Os dois estão produzindo pensamento, mas, na minha opinião, nas artes visuais tem uma criação num contexto mais dialógico, né? A dança contemporânea fica mais mostrar trabalhos e tal. Eu não sei, eu comecei na crítica, estou indo para a curadoria, eu estou meio assim, mas vamos tentar, assim. Vou voltar para a crítica. E eu comecei falando do veículo impresso, tal, e tem outro veículo muito importante e produz muito material, que é a internet, né? Que cada vez mais os sites com uma questão de crítica. Eu esqueci de agradecer a questão de crítica pelo convite de estar aqui. Sempre a gente fala primeiro, né? Então, tem tem os sites, tem os blogs que vêm cada vez mais assumindo um papel que, se a gente coloca em contraponto com os veículos impressos, que são cada vez mais ligados pelas funções econômicas, então, o lugar da crítica, por exemplo, no jornal é minúsculo, né? Tem todo um universo de poder e de forças para você ter uma crítica no jornal, né? E aí, cada vez mais, os veículos de internet, eles vêm, entre aspas, democratizando isso. Porque, entre aspas, porque acho que falta, assim, veículos especializados em que a gente possa exercitar a escrita, exercitar a crítica como discussão dos trabalhos, né? O que os trabalhos estão propondo como perguntas e tal. Então, eu acho que a internet, ela vem assumindo um papel super importante e que quando eu vejo, assim, em questão de crítica, né, a página, produzindo textos, tá, eu acho isso muito, muito rico e dá vontade de cada vez mais de divulgar isso, né, nos meios universitários, tal. Sobre essa coisa da internet e do jornal, eu estava lendo essa semana esse livro aqui, Temas para a Dança Contemporânea, que foi um encontro que teve em São Paulo. Isso aqui é uma edição do Sesc São Paulo, uma edição bem interessante. E aí foram encontros que tiveram, foi lançado esse ano, e são vários artistas artistas e pensadores de vários estados do Brasil, e o livro é separado em crítica de dança e jornalismo cultural, dentro do universo da dança, tá? Crítica de dança, jornalismo cultural, dramaturgia, produção em dança e estratégias de colaboração. Ok, eu estava lendo aqui a parte da crítica, e aí tem um texto da Nani Rubin, que eu fiquei me coçando muito com esse texto. Eu fiquei assim, eu preciso ligar para alguém para discutir isso, porque ela vai falando, assim, da questão... Alguém já leu esse livro? Eu fui ao encontro. Foi ao encontro. Eu tive vontade de saltar no pescoço dela. Viu? Só eu. Porque ela escreve aqui, ela começa a falar da questão da dança nos jornais e tal, e Fátima, você me corrigir se eu não estiver sendo agressiva o suficiente. Vamos manter a polidez. Tá. E o mínimo que ela disse é que não tem boa crítica porque não tem boa
bons espetáculos. Exatamente. Resumindo o texto, não tem boa crítica porque não tem bons espetáculos. E também tem ela coloca assim, a dança contemporânea como uma prática muito interrogação, sei lá, uma prática muito híbrida, então por isso que o público não gosta de ver, porque os bailarinos não dançam, não tem música, é muito difícil de você estabelecer isso como dança, e por isso o jornal não dá tanta atenção. E também coloca uma coisa do público como se fosse o patrão do jornal, né? É quase uma mão invisível, tipo, falando de capitalismo, o mercado, uma mão invisível. Mas não é assim, né? A gente sabe que não é o público, sabe? Tem editor, tem interesse, tem mercado, tal. E aí eu quis trazer esse texto da Annie Rubin, porque eu fiquei muito irritada com essa colocação de que não tem trabalhos suficiente, porque por isso que não tem espaço no jornal, e aí vira uma argumentação voltada para o mercado e para a economia e não gera nada, não gera nenhuma transformação dentro, por exemplo, dentro do jornal ou dentro de outros veículos, porque você começa a falar assim, é assim mesmo, não faz porque o público não quer, porque o público não conhece, porque o público não vai saber ler, né? E aí o Gilberto Gil já falou que o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe, né? Então, se a gente não abrir espaço, não mostrar coisas, que tipo de diálogo, de discussão as pessoas vão ter, né? As pessoas vão consumir o que se apresenta para elas de primeiro, mas é sempre um exercício de sensibilização, de diálogo e tal. Pronto, a parte da Annie Rubin está aqui. Depois a gente pode voltar para ela. E aí eu estava na dança, então, voltando para as artes visuais e para a performance, desculpa se eu estou muito fundo, mas eu acho que um pouco reflexo de como eu tenho transitado nos últimos anos. Eu vou para um lugar de arte visual, eu vou para um lugar de dança, então eu fico notando isso. Para mim é bom porque eu fico notando semelhanças e diferenças absurdas. Por exemplo, diferenças financeiras entre as artes visuais e a dança contemporânea também estabelecem diferentes, por exemplo, diferentes... Como eu vou falar isso? Diferentes visibilidades para se eu penso curadoria ou crítica. E quando eu falo de diferença financeira, eu não gosto muito desse discurso, porque às vezes a questão financeira fica guiando o nosso ponto de vista. Então você fala assim, nas artes visuais a gente tem galerias e a gente tem grandes bienais, então ela vai ter mais, por exemplo, ela vai ter mais visibilidade no jornal e tal, e às vezes a discussão financeira ela fica muito limitadora de outros possíveis, né? E o que eu venho percebendo assim, em relação à diferença de crítica e curadoria nas duas áreas da dança e das artes visuais, é que eu realmente vejo muito mais produção de pensamento e de texto nas artes visuais, infelizmente, do que na dança, não só pela questão financeira, mas eu acho que existem mais situações em que isso é exercitado. Por exemplo, se a gente pensa coisas grandes, né? A gente pensa Bienal de São Paulo, Bienal do Mercosul, Panorama da Arte Contemporânea e tal. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem alguns poucos festivais de dança contemporânea e muita pouca produção de pensamento, né? Mas o que eu acho interessante Gente, eu me perdi. Eu estava falando... O que eu acho interessante na produção de pensamento nas artes visuais, por exemplo, eu trouxe umas coisas aqui que eu acho que são interessantes, eu não sei se vocês conhecem. Em São Paulo, a gente tem a Galeria Vermelho, que produz um evento de performance chamado Verbo, que acontece todo ano e tal. E o Verbo, na penúltima edição, ele foi estendido e ele fez também
uma mostra de performance do Centro Cultural São Paulo e uma semana de discussões, né? E aí ele produziu vários caderninhos assim com pessoas escrevendo sobre performance, tem inclusive esse aqui. De que falamos quando falamos de performance, que é um livro super interessante. E cada vez mais eu vou vendo que são as pequenas revistas e caderninhos assim muito formadores para nós, sabe? Às vezes os livrões, assim, até trazer o catálogo da Bienal do Mercosul agora desse ano que eu estava lá, mas ok, é também um lugar limitador, mas os pequenos caderninhos e revistas, eles são muito formadores, assim, muito importantes, sei lá, nas universidades, se a gente puder se deter neles. Aí eu queria falar uma última coisa, se for última, não sei, em relação à produção de pensamento nessas duas áreas, que seja na dança ou na performance. Eu queria falar uma figura que eu acho importante para pensar performance como uma arte mais estabelecida, mesmo que a performance seja uma arte híbrida por natureza, né? Ela é fugidia, ela é brincante, ela encosta em outras áreas, mas eu tenho uma figura que eu acho que é importante para quando se quer discutir performance, que seja produção de textos, que seja performance como algo que se pode comprar e vender e reproduzir e tal, que é a Marina Abramovic, que é uma performer iugoslava, não? Sérvia, obrigada. Sérvia, e que nos últimos anos, assim, é uma figura grande, é tipo um popstar, né, da performance, que a gente já ouviu falar. Tipo, os Poinomon, a Guggenheim e tal. Mas ela vem enxergando um pouco o pensamento da performance, porque ela vem nos últimos trabalhos dela falando sobre refazer performances, né? O que é refazer? Ela tem algumas regras sobre isso. Ela também tem essa característica de regras muito estabelecidas e ela obedece a essas regras. Por exemplo, quando você vai refazer uma performance, você tem que pedir autorização do artista que fez, você tem que nomear que esse trabalho é dele, você tem que pagar para esse artista e você tem que ter um registro disso, né? E eu acho que a Marina é uma figura importante dentro da performance para discutir essa produção de pensamento e até a performance como algo efêmero, mas algo que você pode discutir na academia e tal. Ela vem nos últimos anos também batalhando para fazer uma escola de performance, o que quer que seja isso, porque eu entendo assim, performance são várias maneiras de entender o corpo e de querer trabalhá-lo em situações diferentes, ou tem gente que trabalha com improviso, tem gente que trabalha com público, tem gente que trabalha com algo muito marcado, tal. Mas ela vem um pouco friccionando essas coisas mais determinadas da performance quando ela procura estabelecer o que poderia ser uma escola, né? E quando eu penso que poderia ser uma escola, eu acho que seria uma coisa bem ampla, no sentido de que você tem que preparar o corpo de alguma maneira, para isso você vai ter que ter uma técnica ou técnicas tal, mas eu acho que é o apontamento de um caminho importante, porque eu gostaria muito que eu e os meus colegas pudessem falar, eu sou performer e eu ganho dinheiro com isso, né? É o meu trabalho. E a performance ainda nesse aspecto é algo que muitos dos meus colegas e eu vejo muito frequente fazem assim também, né? Com outros trabalhos e tal, e eu acredito que você tem que se dedicar e você tem que pesquisar naquilo como qualquer outra profissão, né? E aí eu vim falar da Marina Abramovic porque eu acho que ela vem discutindo isso, tanto a venda da performance como um produto, o ensino ou o treinamento da performance, ou como é que você pode colocar esse fazer artístico, dar uma emergência nele quando você coloca ele em lugares de visibilidade e tal.
E, bem, eu acho que foi um pouco isso. Eu dei pontos, assim, não sei se de uma maneira um pouco caótica, em aspectos que eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais, pensando nessas duas áreas, que eu acho que assim, é meio extenso que eu teria que falar. Se eu fosse falar só de dança contemporânea, até já ia ser grandinho, né? Mas se eu penso nesse trânsito, que é o que eu venho fazendo nos últimos anos, que é entre dança contemporânea e performance, é muito extenso até pela diferença das áreas, mas eu acho que esse trânsito também é muito profícuo para pensar, olhando cada área, olhando sobre outro ponto de vista. Então, foi um pouco isso, e aí depois a gente segue. Obrigada. Queria contribuir aqui para ampliar a nossa conversa, complementando o que já foi colocado, mas eu queria ver a possibilidade de pensar esses dois termos, esses dois lugares, que é a crítica e a curadoria, como funções, possibilidades inseridas no sistema cultural, né? Como em perceber qual é a estratégia que é mais interessante, a autonomia para esses dois lugares ou, eventualmente, esses lugares serem complementares, né? O que faz realmente um curador e o que faz realmente um crítico? Claro, sem tentar entrar aqui em purismos, claro, as coisas são híbridas, são misturadas, mas eu acho que talvez numa política cultural, numa política de sistema cultural, onde você tem cadeias produtivas, você tem elos profissionais para você amadurecer, desenvolver, especializar e trocar, eu acho que, até mesmo pelo que eu entendo, acho que curadoria é um termo, uma profissão ou uma especialização que não tem ainda nenhum lugar para se aprender, para se ensinar. Surgiu muito no mundo das artes plásticas, surgiu muito no mundo do colecionador, né, do arranjador de objetos de arte, e isso foi evoluindo até isso se transformar, quer dizer, a curadoria se transformar até numa própria forma de fazer arte, né? Há uma controvérsia, uma polêmica entre se o curador seria um aproveitador do artista na medida em que ele reúne obras de arte ou produtos artísticos e ele procura criar uma outra arte em cima disso, quer dizer, a partir do momento em que ele se propõe a criar discursos, a produzir arranjos, né, com agrupamentos de obras de arte. Então, eu acho que, talvez, para nós, militantes desses diversos lugares, né, artistas e gestores culturais, curadores, a gente pensar nisso, em que lugar a gente produz esses conhecimentos, né, de onde você está falando. Por exemplo, o Rubim, quando ele procura organizar o sistema cultural e os que fazem, os que fazem funcionar o sistema cultural, ele arranja, ele agrupa esses profissionais em mais ou menos sete grupos, 7 profissionais, né? Que mais ou menos eles colocam como: existe um grupo dos criadores, existe um grupo dos transmissores, os intercambiadores, os que promovem os intercâmbios, dos preservadores, os analistas, onde o crítico entra, o estudioso, o pesquisador, os consumidores, né, que é o público, e os organizadores. Aceitando essa com uma provocação, uma proposta para pensar nessa maneira, a gente já vê aí que o curador está lá nos organizadores, e eu vou falar um pouco disso, porque isso é possível, e o crítico está
nos analistas, né? Num elo que cuida dessas questões da análise, do estudo, da pesquisa. E nos organizadores, ele ainda abre uma janela para a ideia de que entre os organizadores você tem os organizadores que são legisladores, os organizadores do executivo, do mundo das leis, que são os parlamentares, os ministros, os diretores, os gerentes, os secretários, né? Enfim, os organizadores da cultura que cuidam, né, das leis, de como se ordena isso no país, nos municípios, no Estado, no mundo privado e no mundo público. E outro grupo de organizadores estariam na praxis, né? São os praticantes, o setor chamaria dos praticantes de cultura, que são os produtores, os programadores, você falou de programação, programadores seria, que é uma figura também que se mistura muito com o curador, né? Os gestores e os curadores. Isso aí já é por minha conta. Situar os curadores um pouco aí nesse lugar. Porque programar também penso que é diferente de você fazer a curadoria. Aí essas responsabilidades, eu acho que elas se dão na medida com quem que você estaria falando ao lançar mão desse lugar de produção de conhecimento. Quando você está programando, você tem uma responsabilidade que é da mesma ordem da responsabilidade do curador e do crítico, né? Mas essa responsabilidade ela possui volumes e variações distintas quando você está, por exemplo, programando. Quando você programa, faz uma programação cultural, uma programação de um festival, você necessariamente não está fazendo uma curadoria, pode ou não. Então seria de ter que pensar o que é a curadoria nesse aspecto. A curadoria se reduz a juntar coisas em torno de um tema, né? A curadoria, nesse sentido, ela produz algo que tem transparência imediata para ser lida como tal, né? Ou a curadoria, abandonando a ideia de tema, ela se propõe a reunir obras ou movimentos que justamente não estão, por exemplo, tendo lugar de fala e espaço, por exemplo, no sistema artístico constituído, de um padrão já determinado. Se a curadoria verdadeiramente é algo que é uma função que se propõe a colocar elementos díspares, contraditórios e até em oposição no mesmo lugar para provocar não sei o que, um espanto, uma manifestação mais radical, enfim. A minha contribuição seria nesse sentido, a gente pensar juntos o que é possível hoje. É possível e necessário que crítica e curadoria se misturem, seja uma coisa que pode estar tanto num lugar como no outro, ou seria mais estratégico separarmos essas funções e tentarmos entender o que realmente está faltando para complementar, vamos dizer, a nossa política cultural. Falta crítica. Que tipo de crítica? É a crítica de resenha, de jornal, de 10, 15 linhas, que atende a um público específico, que é consumidor de um tipo de jornal, que se pretende orientar o público para sair de casa, para essa prática saudável, que é a ida ao teatro ou uma exposição, sair um suposto de oferecer alternativa de entretenimento, você olha, assiste tal peça, tal assim, e aí supostamente você também faz umas análises sobre as estruturas de tal espetáculo, diz alguma coisa sobre o cenário, diz alguma coisa sobre a dramaturgia, algo sobre determinado ator, e alguns críticos até vão a um serviço complementar de falar das casas
se as casas de teatro, as casas de espetáculo são boas ou não, se tem pulga, se a cadeira quebra, se o espetáculo tem 6 horas e isso vai dar dor nas costas, etc e tal. Possível, né? Ainda num pouco de crítica de costumes. Ou, se a crítica é o necessária para os produtores culturais, para os próprios artistas, seria o lugar das revistas, para um público menor e com um espaço maior para reflexão e com uma pertinência maior para ressonâncias, para você dar mais volumes, isso ter uma maior durabilidade, ou seja, não seja tão efêmera como a crítica de jornal. Eu fico confuso quando a gente sente saudade do crítico exige crítica, a gente está falando dessas coisas, do crítico divulgador, né, do mundo ordinário da programação cultural da cidade. Né, para você não se sentir ludibriado assim, e entrar num espetáculo e, pô, não sabia que essa peça era assim, não sabia que eu teria que participar, etc. E tal. Quer dizer, ou se a gente está falando de um crítico que escreve para críticos, ou para gente que já sabe o que é crítica, ou que já tem a musculatura suficiente para receber uma crítica que seja desabonadora, uma crítica que não te elogia e que te esculhamba, mas que você, porque é crítico também, sabe se safar disso como um bom capoeirista, porque se foi dado a ele o direito de exercer esse lugar de único, né, de ter uma visão única sobre a coisa, logo você ou aceita ou você escreve uma outra crítica para combater. Né? Ou então, o que você faz, a tua performance, o teu espetáculo, a tua obra de arte, não precisa de nada disso. Precisa só de uma melhor relação com o espectador emancipado, um espectador que na verdade não é nem o espectador que está só esperando a sua manifestação artística chegar para ele embarcar para um mundo mais esclarecido. É um espectador que já de antemão já é o seu próprio crítico, já é o crítico italiano, um espectador que não está te dando nenhuma moleza, você não vai conseguir enganá-lo, ele não é naif, ele sabe do que você está jogando para ele e quer participar disso. Enfim, eu acho que a minha contribuição, mais do que falar sobre a coisa, era tentar ver se a gente pudesse pensar que curador é esse, né? Porque eu vejo pessoas falando que estou fazendo curadoria de tal festival. Aí a curadoria do cara, né, ou da cara, do tal festival, que eu já fui umas 5 vezes, é a mesma de 5 anos atrás. Ele está fazendo, eu estou fazendo a manutenção da minha curadoria, que já, a priori já está dada, e que eu vou ficar repetindo ad infinito. Quer dizer, a curadoria é você reunir coisas do teu gosto pessoal, de um gosto determinado, para legitimar. Aí ele está fazendo o papel de um certo crítico que legitima determinados modelos. Aí sim a crítica e curadoria se parecem nesse aspecto, quando eles se tornam legitimadores de uma determinada forma de fazer arte ou de uma determinada forma de dar a ver para o espectador um tipo de produção. De resto, eu queria dizer que eu não sei se nas artes cênicas, por exemplo, o termo curadoria tem se desenvolvido tanto. Não quero ter a pretensão de dizer que eu saiba o que é, não, mas eu entrei nessa furada de curadoria de arte cênica com o projeto Palco Giratório. Mas, malandro, entrei numa furada com mais pessoas, né? Uma curadoria coletiva, que eu acho que aí já é uma jogada de cidadania, uma coisa de assembleísmo que você provoca, é você criar um espaço em que tem mais vozes, aí a possibilidade de você fazer valer o seu gosto pessoal é menor, porque se você junta 10, 15 pessoas
e cria uma condição de reflexão em que a ideia de curadoria vai surgir daquela discussão e não a priori, quer dizer, não existe um tema que vai nortear, não existe um gosto pessoal, mas existe o que? Uma atividade anterior, que eu acho que é do curador, que é de ser os situacionistas chamam de deriva, né? Um cara que fica à deriva andando pela cidade ou pelos lugares onde se dão os espetáculos, as obras artísticas, ele vai sendo contaminado. Por isso, num dado momento, essas pessoas se encontram para falar do que ela viu naqueles passeios que fez. Olha, vi isso, vi aquilo, vi ali, não sei onde, sei que lá, isso que é assim, papá, eu acho que é aqui, mas me impactou de tal maneira, mexeu com tal coisa, achei que seria interessante tais pessoas assistirem, outras tais também, em lugares tais assim, etc. Quer dizer, uma série de elementos que vai desde a obra de arte em si, né, a oportunidade que você pode criar para um determinado agrupamento artístico, que de repente não é o melhor. Quer dizer, para mim, curadoria interessante seria aquela que estrategicamente não escolhe as melhores coisas que estão por aí para colocar para oferecer, né? Talvez fosse até escolher as piores, mas aí tem que ser bastante... tem muita cara de pau, né? Mas não é do âmbito do melhor, porque escolher o melhor já é um recorte meio excludente, meio assim, de não estar correndo risco algum. E já está escolhendo pelo espectador. Quer dizer, para mim, curadoria seria sempre um profissional, uma função de se colocar o tempo todo na função múltipla do espectador, de vários espectadores, não um espectador homogêneo, mas um espectador que vai desde o que ignora o que é uma obra de arte até o que é especialista, tentar jogar alguma proposição para que essa convivência se dê aqui, né? No ato mesmo de estar rolando a fruição do espetáculo. Enfim, não sei, você falou que se perderam, eu também perco, mas eu fico blefando um pouco. Mas é isso, eu queria pensar, talvez isso é o que a gente precisa definir exatamente o que é curadoria, e aí dizer, olha, agora aqui na cidade nós temos curadores, críticos, produtores, gestores, né? Pesquisadores, são diversas pessoas, e essa função, por exemplo, de curadoria poderia estar com todos, poderia estar a todo momento se mudar de um lugar a outro, e pode ser, às vezes, uma especialização. E aí temos que saber que especialização é essa, o curador, porque tem artista também que faz curadoria, né? Eu fui ver vou falar aqui, eu gosto de falar das pessoas, mas como eu estou politicamente correto, eu fui ver uma exposição agora de um artista que eu admiro muito. Ele próprio faz a sua curadoria. É horrível! Ele faz, eu falei, caramba, pô, o cara ele não conhece a própria obra, né? Porque o cara, ele escreve mal sobre ele organiza precariamente a obra dele numa galeria, né? E aí fica esquisito, também tem essa coisa, o cara quer negar o curador porque tem um movimento interessante também, eu vi no jornal desse falando hoje, uma rapaziada falando, olha, nós estamos fazendo uma parada aqui com um monte de gente diferente e não tem curador. A bandeira é essa. Tudo bem. Negócio ótimo. Não tem curador. Eu falei, oh, legal, quero ver, será que isso é bom? Mas, né, fica parecendo que é uma coisa, só um movimento de recusa, mas pode ser uma recusa no vazio, né? Só para não ficar também sendo objeto de manipulação de outros que se colocam numa posição de que sabe ler melhor o que você faz, por isso ele vai organizar e colocar ali para os outros verem, enfim, não sei. Por aí. Não sei se eu passei do tempo. Não, só para fazer uma organização um pouquinho e depois passar, e aproveitar fazer umas perguntas aqui que foram sendo levantadas, principalmente nessa relação da crítica e da curadoria, enfim, o meu lado, esse lado de cá, né, de quem de alguma maneira
mostra o seu trabalho, e o seu trabalho depende, de alguma forma, em termos de continuidade, tanto de uma reflexão crítica, quanto também de uma possível programação para que ele consiga sobreviver. Então, existe um lugar estranho, assim, de vitrine, agora está tendo panorama, e muitos curadores têm assistido meu espetáculo, e é sempre uma relação muito estranha, porque você parece que está se vendendo, e você não está se vendendo, assim, você só está fazendo seu espetáculo. Mas, enfim, muito estranho, porque é muito separado essa relação entre o artista e o programador e o curador, como discussão, e, ao mesmo tempo, é muito próximo e interdependente, porque elas não sobrevive sem o outro. Em todos os aspectos, desde na possibilidade de participar de um festival, como na possibilidade de você ser programado para ir para um outro teatro, né? Quando esse teatro tem um pensamento, uma direção artística, não só é um teatro de mercado, que tem um outro fim, né? E aí, pensando nisso, assim, ouvindo você, e trazendo também o Michelin, que eu acho que transita um pouco nos dois lados, mas principalmente é um artista, né? Como é que... Uma pergunta que fica para mim, assim, primeiro foi curioso você falar que como que é possível, se é que é possível e se precisa ser possível separar da relação com o gosto pessoal. Eu sempre me pergunto sobre isso, assim, é alguma coisa que passa de fato pelo que eu gosto ou pelo que eu não gosto, e se de verdade é possível ser de outra maneira. E se o curador não é de alguma forma um crítico invisível, porque ele não coloca ali a sua assinatura e a sua análise pessoal, mas ao fazer as escolhas, de alguma forma, ele está determinando a qualidade, por mais que você tenha dito que não sempre escolhe os melhores, mas a escolha já determina uma análise crítica e de validação mesmo sobre esse trabalho. E a última coisa eu fiz um filme recentemente e tive a experiência de mandar os espetáculos para festivais, né? E várias pessoas diziam, não, esse filme deveria ter sido no festival do ano 2 anos atrás. Aí mas por que não? Porque agora o que interessa são os filmes de longos tempos de silêncio. Os filmes de muita palavra não estão agora vingando nos festivais. E não é nenhuma questão temática. Assim, eu fico muito impressionada com isso. Aí algumas pessoas falam, segura e manda no ano que vem, porque pode ser que no ano que vem isso tenha mudado. O filme fica velho, não vai ser programado nunca. Mas, e você realmente percebe, e aí ela puxou para a questão das artes visuais, e eu agora falando um pouco de cinema, o quanto que todos os festivais estão programando as mesmas coisas. Como se um determinado festival dissesse isso é bom e todos os outros têm que ter algo parecido para que eles possam estar dentro desse grupo que eu imagino que deva haver de festivais e que são, deva haver não há, né? Assim, que são considerados formadores não só de público e de opinião, mas da história que aqueles projetos artísticos vão ter, porque no fim das contas é isso que vai contar de alguma forma a história que aquele projeto vai ter, principalmente aí voltando para o teatro, como no teatro que é efêmero. Então, assim, eu falei aqui de uma maneira aberta, sem fazer uma pergunta direta, mas adoraria te escutar um pouquinho sobre isso, assim, se você tiver vontade de falar. Não, eu estou falando geral, mas estou puxando um pouco a palavra para você, porque... Você pode começar? Posso falar, não sei. Eu acho que é isso que você está falando aí. Eu acho que essa questão de a curadoria ter, a priori, um tema, ou às vezes ser mais sofisticado, como nesse caso, que não é questão de linguagem. Quer dizer, os caras começam a imaginar que tipo de estruturação de linguagem de uma determinada obra, no caso do cinema, seria interessante reunir para colocar para uma determinada comunidade assistir. E isso é meio que atitude de rei, de imperador, de legislador. O problema é quando isso vira um modo repetido de domar e de influenciar a própria produção artística, que tem que ser inesperada, que tem que ser caótica, que tem que ser subjetiva, que o próprio artista não tem. Embora alguns artistas, alguns são mais racionais do que outros, planejam o seu espetáculo, mas o artista em si mesmo, o artista mesmo que seja cerebral, ele não tem o seu futuro da obra.
Ele não sabe onde ele vai chegar. Eu acho que o que garante a qualidade, às vezes, de uma experiência artística é esse não saber aonde chegar, que não é da ordem do faltar algo. É mesmo da ordem da vertigem. Os elementos vão se aparecendo, ele vai se dando, ele pode mudar o curso, quer dizer, por isso que é arte. Não é dado com um ponto a se chegar. Então, se o curador ele já começa a dizer que tem que ter tais estruturações para fazer parte desse festival, ele está quase fazendo a mesma coisa que os organizadores das cidades de espetáculo fazem, do turismo. Você quer criar uma ambiência turística ou exótica para o festival, para que as pessoas também se interessarem, tem gente interessada nisso, né? Os vícios não são crime, né? Tem gente viciada em tudo. Então, o cara que vier, eu te explicar, tem um cara que é viciado em silêncios. Vai lá naquele festival, não sei aonde, que você vai ver só filme que aborda essa questão do silêncio. Mas eu acho que isso gera para mim, já abre espaço para essa coisa meio perigosa de que é você controlar a criação, de produzir para o mercado, por mais que seja um mercado sofisticado, de elite, um mercado para poucos, ainda assim é mercado. Botar o rebanho, ou um grupo produzindo para tal coisa, para o cara atingir um determinado experiência. Existem experiências laboratoriais, né? Chega quase a ser guardado a devida proporção, um tipo de eugenia artística. Você vai criar, né, umas limpezas para produzir só coisas de supostamente de grande escalão. Assim. Agora, tem essa coisa no Brasil, né, eu vou muito a festivais, fui muito, e há 10 anos que você vai a 20 festivais que são um. São 20 cidades diferentes, 20 festivais diferentes, com 20 ou 200 curadores diferentes, gestores, mas com 20 espetáculos iguais. Se não são iguais mesmo, muda só o pseudônimo do autor. Mas os espetáculos, esteticamente, são parecidíssimos. Nossa, isso não seria um problema se fosse uma tendência dominante, mas, na verdade, acaba sendo mesmo isso. Vamos repetir tais e tais. É um problema da curadoria, que o cara começa a produzir tal espetáculo, tal coreografia, tal performance, que eu sei que tem tais festivais que se interessam por esse tipo de coisa. Não, mas termina. Não, tá bom. Já estou falando para fala. Porque aí você falou dessa coisa, vocês falam dessa coisa do mercado, ou então vários festivais que são só. Por exemplo, na dança contemporânea a gente tem o Circuito Brasileiro de Dança, que é o Panorama, o FID em BH, o Festival de Recife e o Festival de São Paulo, o Festival Contemporâneo. Tá. Dentro desse circuito, que também é um circuito econômico, por exemplo, esse ano veio o Rosas, que é um grupo belga e tal. E aí, como é que faz para ser possível vir o Rosas? Primeiro alguém escolheu um desses festivais, falou, ele se reúne e falou, eu quero Rosas. Bem, você também quer? Tá. Se vocês dois quiserem, a gente pode trazer, porque aí a gente divide e tal. E aí fica um monopólio, fica a mesma informação circulando nas diversas capitais, tal, e isso cria um só ponto de vista. Né? Aí quando eu falo que as pequenas revistinhas são muito importantes, porque eu acho que os pequenos festivais, os pequenos encontros, são muito importantes para criar diversidade. Né? Eu acho ótimo o panorama de dança estar crescendo há anos, a cada ano, tal, mas eu acho muito importante o contato, sabe? Pequenos encontros com outros perfis, com outros pontos de vista e com outros objetivos, eles criam diversidade, criam diferença nos discursos. Né? E isso também quando se fala de curadoria, né? Porque curadoria também pode ser entendido e é utilizado como criação de mercado. Né? Então, o que é, nos últimos anos, arte política é o que há. Né? Então, se você cria um trabalho político, entre aspas, ou o que quer dizer isso, né, que você está discutindo enquanto política,
você certamente tem espaço na Bienal tal, ou no salão tal, ou no festival tal. Né? E como é que isso cria também, cria produção, cria trabalho, e exclui, né? Obviamente exclui. Se você tem um filme que ele não trabalha em longos silêncios, você está excluído de tal, tal, tal. E como é que a gente, como artista ou como produtor de pensamento, né, como jornalista e tal, como é que a gente, assim, num esforço, que eu acho que é um esforço pessoal também, além de um esforço artístico, não obedece ou não se deixa levar por essas grandes tendências, né? Porque eu fico pensando como é que faz para você criar diversidade um pouco. Não é criar diversidade, é alimentar o exercício da diversidade. Né? Não queremos nos encontrar com as nossas similaridades, vamos preservar as nossas diferenças, tal. E isso dentro do aspecto da curadoria, né? Como produtor, eu entendo o curador como um propositor. Né? Obviamente, se eu me coloco na posição de curador, eu dentro de um contexto, eu tenho, certamente, eu não vivo num mundo fictício, então eu tenho um dinheiro determinado, eu tenho um espaço determinado, eu posso chamar pessoas do Brasil, eu não posso chamar pessoas fora, ou eu quero chamar pessoas só da América Latina, isso é meu recorte curatorial, porque eu fico pensando assim, o curador como um propositor, mas, obviamente, ele está estabelecendo um ponto de vista. E quando a gente usa a expressão gosto pessoal, é pejorativo, assim. Mas também eu não desconfio um pouco de uma impessoalidade, sabe, quando você está propondo. Não, você está fazendo um recorte, né? Você está fazendo um recorte, eu acho importante nomear, olha, o meu recorte é esse e tal. E nesse aspecto, eu acho que é muito importante pensar um grupo de pessoas fazendo uma curadoria, porque isso alimenta as contradições tal, de um só ponto de vista. Mas eu acho que pensar a curadoria e pensar a crítica também é lidar com essa questão do recorte. Né? A gente está sempre recortando. Né? A gente não está fazendo uma coisa que contempla todo mundo e é um painel, sei lá, ou da dança brasileira ou da arte cênica brasileira. Não, a gente está fazendo um recorte. Como é que a gente lida com o estabelecimento desse ponto de vista? E por isso eu acho que é importante as pequenas revistinhas e os pequenos encontros e as coisas, porque aí a gente pode ter uma profusão de pontos de vistas e de discursos. Eu queria só falar um pouco. Dani, então, como estamos de tempo? São 5h10. Vamos abrir para as perguntas, para a gente poder, tem pouco tempo, né? Quem gostaria de falar, perguntar? Eu pedi para desligar, eu saio daqui, está bem em cima da gente. Tem muita gente ilustre aqui, não sei se é necessariamente perguntar, pode fazer a palestra. Inclusive, pode até sentar aqui, se quiser. Não, eu fiquei pensando numa opção de coisas. Sabia que você vinha. Pode tomar aqui o seu. Já me fala. Você está lá no ok? Não, não chega. Eu acho que tem que andar, levantar. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, que, assim, vocês oscilaram entre olhar de dentro e olhar de fora. Então, quando vocês olham de dentro, vocês têm montes de queixas contra os curadores, contra os organizadores dos festivais, contra todo mundo. Quando vocês olham de fora, aí vocês entendem que existem circunstâncias dadas e que os curadores precisam trabalhar, como você diz, no mundo real, não no mundo fictício, com limitação de datas, de dinheiros, enfim. Eu fico sempre um pouco preocupada com um certo anti-intelectualismo que eu vejo nas nossas conversas. Não estou me excluindo, não. Eu acho que o nosso mal não é pensar muito, é pensar pouco. Então, assim, o trabalho da crítica, ele absolutamente não é um trabalho de valoração. Ele é um trabalho
de discussão de ideias, discussão de conceitos. A crítica realmente interessante, aquela que você lê e não enjoa e acompanha o crítico, é aquela que você vê o crítico pensando, colocando o trabalho dele não a serviço da obra, que lhe serve de tema, mas paralelamente a ela, com alguns pontos de interseção. Dizem que as paralelas vão se encontrar no infinito. É um infinito de pensamento que vai levar as pessoas a encontrarem alguns pontos que valem a pena ser discutidos. Eu concordo com você que é no pequeno que a gente caminha. O mundo se mantém pelos meios, mas se movimenta pelos extremos. Então, acho que é preciso de tudo para fazer o mundo. É preciso pequeno, mas é preciso grande também. E eu sei que os festivais agora eles têm produzido coisas e eles unem forças, porque o dinheiro é pouco. O Brasil é um país continental. Então, se Belo Horizonte vê a mesma coisa que Porto Alegre viu, sorte dos porto-alegrenses e dos belo-horizontinos. Eu não vejo por que a gente devesse ter uma preocupação exclusivamente local. Embora eu ache que a gente tem que ter uma preocupação local também, não é? Fazer um festival, trazer um montão de gente de fora e desdenhar o que está se fazendo naquele lugar. Mas, às vezes, eu sinto que a gente não sabe bem de que lugar a gente fala. Eu adorei aquela enumeração que Sidney fez de todas as tarefas, porque nenhuma delas é estanque. Aí você tem um curador, que é também crítico, mas você tem um administrador, organizador, que é também produtor, e às vezes é também artista. É isso, ninguém mais está num lugar só, mas o nosso esforço agora tem que ser para pensar a partir de muitos lugares que não são nossos. Eu acho que nos desalojarmos do centro, do umbigo do mundo, é o primeiro trabalho que a gente tem que fazer. E o primeiro confronto que a gente tem é, em geral, com a crítica, por pequena, por precária, por esporádica que ela seja. Porque se todos nós aprendemos a pensar de uma forma menos umbiguista, como diria o Dorito Paraguaçu, eu acho que vamos todos ganhar com isso. O exercício do pensamento, ele não cansa. Ele é um exercício infinito, mas ele é um exercício que está sempre se renovando. Eu posso falar isso com muita calma, não sou crítica, não serei, não tenho talento para isso, mas eu respeito o pensamento, eu respeito aqueles que fazem isso em público, de público, porque é muito difícil. Uma coisa é eu sair do espetáculo e dizer, achei o cenário maravilhoso, ele me lembra, sei lá, os trabalhos do Mondrian. Outra coisa é você sentar solitariamente e pensar se aquilo que você está falando tem realmente alguma ressonância em relação à obra, mas mais do que isso, se aquilo faz sentido, não só em relação à obra, mas em relação ao contexto em que ela está inserida, em relação à plateia que pode recebê-la, a documentação que será feita e recebida daqui a 50 anos, porque agora a gente já tem meios para isso, para preservar as obras, que vão se transformar em documentos históricos, mas por enquanto elas são e não são isso. Então é muito difícil. Eu acho que a gente precisa também crescer, no sentido de se desinfantilizar nessa relação um pouco, sabe, seio mágico que vai aparecer e nos prover de todas as nossas necessidades. Então, eu acho que eu falei confusamente também, mas as reflexões também me chegaram de uma forma um pouco confusa. Alguém mais gostaria de contribuir? Eu queria falar, mas acho que eu vou causar mais confusão, mas tudo bem. Oba! Essa é a nossa curadoria. Pois é. Porque eu sempre fico pensando também em relação à curadoria, né? Agora então que a gente está na direção artística de um espaço, né? E em princípio com uma verba muito restrita, que não tem poder de programação, uma coisa assim que a gente de coisas. Então a gente nem tem possibilidade de fazer uma curadoria, né? A gente faz uma programação dentro do que é possível. E aí eu fico refletindo um pouco do que é essa curadoria mesmo, assim, de como isso se dá. E por ficar pensando nisso, assim, eu fico pensando também que isso não há uma reflexão
ampla, né? As pessoas não pensam no que... Digo isso não, a partir de ter que pautar um espaço, ou ter que escolher espetáculos, ou saber quais são os espetáculos que estão à disposição, tem possibilidade de estar ali, aquele jogo de xadrez, né? Doido, fico pensando também nas pessoas que aí sim são de comissões, de julgadoras, de prêmios e coisas que viabilizam que esses espetáculos aconteçam. Aí que eu acho que começa a esbarrar de uma certa curadoria que não existe, né? Nunca se pensa assim, nenhum desses editais, prêmios ou coisas assim, de ter uma linha de pensamento do que se quer, do que seria interessante ter na cidade, ou ter, é sempre uma coisa muito impessoal, ou, por outro lado, pessoal, né? E fico pensando nisso, assim, do quanto é importante essa reflexão sobre o que é a curadoria, o que é um pensamento sobre uma linha artística, o que você, de como se colocar como alguém que tem um pensamento de um recorte ou de alguma coisa que falei que vai causar mais confusão, também estou pensando em essas coisas. E eu acho que se expande isso, né, também, assim, porque a partir do momento, eu digo isso assim porque eu acho mais que tudo é importante a gente estar discutindo sobre isso aqui, né, e muito bacana também que, né, a partir do espaço na internet, da questão de crítica e de outras revistas em outras áreas que têm proposto essa reflexão do pensamento, eu acho que isso começa a ficar muito evidente, as coisas começam a se esbarrar e você começa a ver também, porque da mesma maneira como os festivais são programados, da mesma maneira os editais também, é tudo muito parecido e é muito difícil de você conseguir mudar, né? Aqui no Rio, então, é tudo muito parecido. Teve um edital agora que as pessoas ganharam 2 vezes em 2 anos seguidos, assim, enfim, o mesmo projeto, um para ganhar, outro para circulação, enfim, sei lá, também estou lançando aqui a questão da curadoria de uma maneira mais ampla, assim, também tendo pensado nessa coisa de programação, de como lidar com isso. Vocês querem falar alguma coisa aqui? Felipe, você estava falando da coisa lá da ocupação, do Glaucio Gil, né? Eu fico pensando que a gente também tem que saber de onde a gente está falando, né? Que, por exemplo, as possibilidades que se tem, e eu tenho estado um pouco próxima da ocupação do Sérgio Porto, do Entre, do Joelson e da Daniela e tal, e do Junto também, assim, mesmo que eu tenha um tempão viajando, mas eu estava um tempo pensando com eles e tal. E aí tenho total consciência, embora não esteja no lugar que vocês estão, da falta de grana, como isso é determinante, né? Como isso é engessador e tal. Mas eu ainda acho que sim, você está fazendo uma curadoria, você está fazendo uma escolha, você está determinando. É óbvio que se você quiser falar, eu queria chamar não sei quem, só que não tem dinheiro. Ou também porque a pessoa está viajando porque ela tem que ganhar o dinheiro dela, tal. Então, mas eu ainda chamo a atenção para a responsabilidade que sim, você está fazendo escolhas, né? Eu falo você, mas a gente está fazendo escolhas quando a gente está propondo, a gente está fazendo escolhas. Porque não existe, assim, eu penso que existe muito raramente essa situação ideal, que a gente tem dinheiro, espaço, tempo e os artistas que a gente acha que são muito instigadores para... Então, a gente é sempre uma negociação, né? Se é com a grana, se é com o espaço, se é com uma burocracia que te engessa totalmente, mas a gente tem a responsabilidade, onde quer que lugar que a gente esteja ocupando, de estar escolhendo, né? Então, e aí eu comecei falando que a gente tem que saber de onde a gente está falando, porque quando é outro lado, quando a gente fala nos editais, é outra coisa. Edital é outra coisa, assim, a comissão, o que ela escolhe, se você pensa, sei lá, se é o edital agora o FAT, o FADA, tal, tem uma coisa da visibilidade da cidade do Rio de Janeiro, e que também esbarra numa outra coisa. A gente pensa assim, tantos espetáculos passaram no FAT ou no FADA, que é o de música para estreia ou para circulação. Onde esses espetáculos vão ser apresentados? Em que aparelhos?
Como é que é? Quem vai acabar a ocupação do Sérgio Porto, e aí? Vai para a bancada, para alguma pessoa lá da prefeitura fazer a programação? Então as coisas estão interligadas e aí é engraçado, porque eu falo de onde é que a gente está falando, e essa coisa do edital é muito diferente, porque eu fico imaginando, assim, eu nunca tive numa banca de edital, né? Não sei se alguém aqui já esteve e tal. E aí eu imagino que assim, são regras muito claras e determinantes, né? Então, não? Não, depende. Você fica um pouco pensando em o que é aquela instituição. Por exemplo, trabalhei para a Caixa uma vez. Sidney já trabalhou várias vezes para a Caixa. Chegavam os textos. Eu tinha que ler até a última página. Imagina se na página 97,5 aparece uma coisa escabrosa que jamais a Caixa aceitaria. Entendeu? Então, você tem que se adequar ao que eles... A instituição. Não significa também que eles vão levar totalmente em conta aquilo que você recomendar, não. Porque eles sempre têm uma parte de espetáculos que são eles que vão programar. Tudo é uma saia justa. E como isso é perverso, né? Porque você está num lugar que você pode escolher, entre aspas, você tem mas é uma escolha sempre limitada. Isso que eu acho que é perverso. Porque tem instituição. Ter consciência disso, não são as pessoas da classe e os laterais que vão se responsabilizar por isso, nós vamos entregar isso na mão de quem? Então, assim, é isso mesmo, entre a cruz e a caldeirinha. E outra coisa que eu fiquei rindo aqui pensando no Felipe, é certo que você não tem dinheiro, você fica muito limitado. Mas eu juro para você que se uma coisa horrorosa, que você odeia, detesta, acha uma porcaria, quisesse entrar no seu teatro, você não ia deixar. Então você tem sim poder de escolha. Claro. Não, claro. Não, mas é muito limitador nesse sentido. Assim. Mas tudo é limitador. Não, claro. Não, eu estou falando em relação à curadoria. Ao poder de escolha, eu acho perfeito. Assim, sabe, tem que ter viés, sim. Não, e algumas vezes os limites são criativos, né? Claro. Não estou dizendo, eu digo assim, a gente tem uma linha de pensamento da ocupação, a gente já eu não estou reclamando disso. Só que assim, a partir disso, ficar refletindo sobre o que seria uma curadoria de fato. E aí, por isso a sua curadoria é de fato. Sim. Esse que é importante lembrar. Mas o que acontece é que a gente tem que trabalhar com os projetos que a gente recebe, a gente não pode convidar. Claro. Isso aqui é um... Mas é isso, daqui a 10 anos talvez vocês possam. Sim, não é. Não é? Sim. Eu queria, só para trazer aqui na nossa aflição geral, tentar entender o que é curadoria. Por exemplo, eu acho que tem uma estratégia que eu sempre acho que é interessante, que é você pensar a curadoria como uma técnica, como uma arte, de reunir públicos heterogêneos para o aprendizado da fruição artística. Isso, para mim, é uma estratégia que tem que vir, antes de tudo, de dinheiro, de jogo de cintura político, do que lhe mão. Acho que se você, enquanto curador, porque a própria palavra fala disso, curador, né? Que cura, que cuida dos bens culturais. Se você tomar isso como a sua potência para agir como curador e colocar isso que a parada é deslocar isso antes de escolher a obra, você tentar lançar um olhar sobre quem vai olhar, quem você quer oportunizar, quem você quer criar trânsito para que venha a participar daquele ato de fruição, da relação com a produção, com a obra. É uma pretensão, mas acho que é uma boa pretensão. É um pecado menor, né? Porque você vai começar, aí você precisa olhar para os seus vizinhos, para a cidade que você mora, para as oportunidades. É um exercício. Acho que esse, para mim, aí eu acho que é um lugar que é de todos. É um lugar que é de todos. Como a Fátia falou, do gestor, do produtor, do crítico, do artista. Mas quando você está nessa, né, eu acho que... Aí por isso que eu digo também que quando você entra nessa de criar possibilidade para que o heterogêneo se dê, tanto no olhar da Assembleia, quanto também das obras que você está colocando, de artistas diversos, você já não está mais muito pegado no melhor.
você já perde essa referência do que é melhor, porque o melhor não está mais em você, não está mais no seu controle, né? Você deixa um pouco se envolver com uma certa irresponsabilidade de ter que apresentar o que pode crer na tua curadoria, entendeu? Ou, de certa maneira, você faz um exercício de tentar diminuir a sua vaidade de estar apresentando o que é melhor do que o outro no festival, etc. Eu acho que tem uma parada assim, que eu acho que é mais do campo ético, de quando você vai organizar, para quem, por quê, e aí você tem que trabalhar, né? Você tem que sair, você não pode ficar só analisando projetos aqui, ali, na internet. Você tem que ver primeiro os olhares que estão à disposição, o que eles querem ver, o que as pessoas querem ver. E aí eu também, claro, eu também quero ver junto com elas. E que esse ver as coisas vai me dar um insight de daqui para frente começar a produzir mais coisas, até eu mesmo começar a produzir coisas que mereceriam ser vistas. Eu acho que um pouco por aí, para sair desse negócio do especializado a partir da obra. A gente está precisando fechar, mas é curioso, assim, pegando só para que como é importante, né, a gente ter essa possibilidade de encontro sem objetivo de resposta. De fazer uma assim. curadoria. De fazer uma curadoria, de ter respostas, ainda que a gente esteja sempre fazendo escolhas, porque é inevitável, mas eu sempre quando eu venho num lugar e tenho oportunidade, e vocês promovem muitas oportunidades como essa, a Fátima também, eu sempre saio com uma sensação de que a gente devia fazer mais, porque é sempre tão bom, a gente acaba tendo poucas oportunidades de conversar sem ser com as pessoas que são muito próximas, e é bom a gente ouvir as pessoas que pensam diferente. Você acha que pensa, de repente você descobre que pensa igual, faz você pensar de novo, e enfim, e assim, só fechando um pouco, falando uma coisa que a Fátima falou, a gente realmente não tem que ter medo, né, do encontro e do pensamento, não só no que a gente escreve, né, mas muito no que a gente dialoga. E eu queria agradecer a vocês essa oportunidade e a vocês dois. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, querem? Não. A gente continua ali, né? Então tá, quer? Não, eu só queria agradecer. Obrigada.